Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, domingo, dia 12 de julho, e eu vos trago a palavra do Senhor. Contemplarei justificado a vossa face, e ficarei saciado quando se manifestar a vossa glória. Bendito seja Deus que nos reuniu em torno de si, de sua palavra e de sua presença viva em seu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Vivenciando estes domingos do tempo comum, mergulhamos no mistério pascal daquele que semeia as sementes do reino no coração do mundo, por meio de seu amor vivido e doado. Abramo-nos ao dom de Deus, à sua palavra e ao seu mistério. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Que assim seja e que sempre digamos sim a esse chamado de Cristo em nossas vidas. Deus, que nos mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estejamos dispostos e de colocar nossos ouvidos em atenção à palavra de Cristo, que o nosso coração se abra à sua mensagem e que nos dê força, principalmente espiritual, para que possamos, assim, entender suas palavras e levá-las adiante. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 10 a 11. A chuva faz a terra germinar. Isto diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu, para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 65. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a vossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplanais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo o coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos, nossos vales se revertem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos. A criação está esperando ansiosamente o momento de se revelar
os filhos de Deus. Capítulo 8, versículos de 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. O Evangelho de hoje de Jesus Cristo, segundo Mateus, está no capítulo 13, versículos de 1 a 23. O semeador saiu para semear. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram,
Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega ao sofrimento ou à perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, falando um pouco dessas leituras, a primeira leitura de Isaías, Deus nos mostra a eficácia e a força de sua palavra. Assim como a chuva e a neve não retornam ao céu sem haver fecundado a terra, a palavra de Deus cumpre sua missão. Alcança aqueles que recebem e realiza o que ele deseja, trazendo os frutos de vida e transformação. Essa leitura nos lembra de que tudo que Deus envia é eficaz, tocando corações e promovendo a renovação do mundo. Já no Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, encontramos a parábola do semeador, que explica de forma simbólica como a palavra de Deus é acolhida pelos diferentes corações. O semeador representa Deus, a semente é a própria palavra, e os terrenos simbolizam a disposição de cada pessoa. Alguns a recebem e deixam que seja roubada. Outros se mostram superficiais ou distraídos pelas preocupações e tentações, e apenas aqueles que a escutam, a compreendem e a deixam frutificar em sua vida e se tornam um terreno fértil. Jesus nos ensina que ouvir a palavra com atenção, acolhê-la com fé e perseverar na prática do bem é a chave para que ela produza frutos de vida, renovação e alegria, cumprindo plenamente o desígnio de Deus. Que assim seja. Então, peçamos a Deus para que homens e mulheres acolham com fidelidade a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo, em suas casas, no seu trabalho, no seu lazer, transformando a realidade e a humanidade. Em todo lugar, fale de Deus, haja como Deus pede. E é assim que Ele quer, o verdadeiro cristão age dessa maneira. Peçamos também para os que são os educadores, que sejam testemunhas realmente de Cristo e que ensinem a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis, que as pessoas que têm o dom de ensinar, mas muitas das vezes o cristão, quando realmente se entrega a palavra a Cristo, Jesus coloca na sua boca o dom do que falar, como agir. Basta realmente querer se entregar totalmente a Cristo, para que tudo que sair da sua boca, peça que Cristo fale através de você e dando sabedoria nas atitudes. Mas aqueles que estão à frente, que são educadores,
também que não ensine competições, não ensine que alguém é melhor do que alguém, não ensine sim que Cristo é superior, Cristo é o Senhor e que a Ele todos devemos obediência, porque Ele tudo pode. E nele está a salvação para todos. Para todos, a salvação só vem de Cristo. O pássaro encontra abrigo e a andorinha um ninho para pôr os seus filhotes. Os vossos altares, Senhor do universo, meu Rei e meu Deus, felizes os que habitam em vossa casa, sem cessar vos louvarão. Então, queremos ser esses discípulos de Cristo, cristãos verdadeiros, e levar essa palavra aonde for, mesmo antes das dificuldades, as perseguições, que é aquele que fala em nome de Cristo é perseguido. É perseguido por aqueles que não querem realmente entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas deixemos nas mãos de Cristo essas pessoas, façamos o nosso trabalho de cristão, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê sempre o entendimento dessas palavras, que a gente possa transmitir sabiamente, que o nosso coração seja manso e humilde como o dele. Então, que sejamos assim, cristãos de verdade. E deixemos tudo nas mãos de Deus, que sigamos firmes no propósito de levar a palavra, a verdadeira palavra, e não nos deixemos levar pelas coisas do mundo, porque tudo é passageiro, tudo passa. Nós vamos passar, a juventude vai passar, e que não seja, que a gente procure o quanto antes, que não deixe para no finalzinho. É maravilhoso servir a Cristo. Eu digo, é maravilhoso servir aquele que tudo pode. A Ele, a Deus, nosso Senhor, nosso Cristo, toda honra, toda glória, agora e para todos sempre. Amém.